parábola dos talentos. Ela está em Mateus capítulo 25. Todo mundo aqui já conhece a parábola dos talentos, mas para quem não conhece, vou resumir aqui. Significa que quando o Senhor ele foi viajar, ele deixou talentos nas mãos de 3 dos seus servos. A um dos seus servos ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e ao terceiro servo ele deu apenas 1 talento. E ele viajou. Talento é como se fosse uma moeda naquela época. Quando ele voltou, ele foi pedir prestação de contas para esses servos. E aquele servo que recebeu 5 mostrou para ele que ele tinha multiplicado aqueles talentos. Ele trabalhou com aquele dinheiro, ele multiplicou aquele dinheiro e aqueles 5 talentos se tornaram 10. E aí o senhor dele ficou super feliz com ele, falou: você é servo bom e fiel, e te coloquei sobre o pouco, e aí você, com o pouco que eu te dei, você já multiplicou. Então eu vou te colocar sobre mais, vou confiar mais coisas em suas mãos. Aí o segundo servo fez a mesma coisa. Olha, você me deu 2 e eu multipliquei, agora aqui estão 4. E aí, de novo, o Senhor ficou muito alegre com ele. Falou: eu te dei pouco e você conseguiu multiplicar, então eu vou te dar ainda mais. Agora, com o terceiro servo, quando ele foi conversar com ele falou assim: olha, eu recebi só 1 talento. E aí eu fiquei com medo de perder e eu enterrei. E aí o Senhor se zangou com ele, porque ele foi infiel. Antes ele tivesse colocado o dinheiro no banco para render um pouquinho, ele falou isso para ele. Antes você tivesse colocado o dinheiro lá no banco, pelo menos teria rendido juros. Você enterrou o talento que eu te dei. Então, se você foi tão infiel, eu vou tirar o que eu te dei e vou dar aquele que mais multiplicou. Quando a gente ouve essa parábola, às vezes a gente pode ficar até um pouco indignado, entendendo assim: poxa, mas parece até injusto, né? Ele tirou daquele que recebeu menos e entregou para aquele que recebeu mais. Mas sim, o que Deus quer nos dizer aqui, Jesus trouxe por meio de parábola, é que os talentos, e hoje essa palavra ela combina muito com os talentos no sentido atual, né? Os talentos que Deus te deu, os dons que Deus te deu, as possibilidades. Não precisa ser dom, você não precisa ser um grande cantor, um grande pintor, ter um dom maravilhoso, mas aquelas capacidades que Deus colocou na sua mão. O que você faz com isso? Vocês já viram quando você às vezes tá conversando com uma pessoa que ou ela faz uma faxina, ou ela trabalha num restaurante servindo, e essa pessoa ela entrega excelência no trabalho dela? E aí ela pode pensar: poxa, meu trabalho hoje nem tem tanto reconhecimento na sociedade, mas eu vou fazer o meu melhor. Pode reparar, esse tipo de pessoa se destaca, ela cresce. Por quê? Ela é fiel naquilo que Deus colocou nas mãos dela. E aí Deus olha para ela e fala assim: poxa, eu coloquei esse trabalho na mão dela e ela consegue brilhar nesse trabalho. Vou confiar outras coisas para ela, às vezes alguma coisa até que traga mais prestígio para ela, ou algo que vai trazer mais renda para ela. Por quê? Porque onde ela vai, ela faz com excelência. E é isso que Deus pede de nós. O que Ele confia nas nossas mãos, mesmo que hoje a gente olhe e fale assim: ah, mas nem é tanto, o outro ali tem muito mais do que eu. O que a gente vai fazer? A gente vai agir como aquele servo que pegou e enterrou o talento? Ah, já que eu ganhei pouquinho, não vou fazer nada com isso aqui não. Ou a gente vai fazer como aquele que pelo menos recebeu 2, e ele recebeu 2 e ele multiplicou. Por quê? Porque Deus coloca sim talentos nas nossas mãos, Ele coloca dons nas nossas mãos. Mas a gente precisa, e quando eu falo dons, repito, não quero dizer que você precisa ter uma super habilidade, ser super dotado, super inteligente, não. São oportunidades que Deus te deu. Enxergue assim, as oportunidades que Deus te deu. Você tem aproveitado bem essas oportunidades? Por exemplo, hoje, se você é professor, se você cuida do seu lar, se você vai fazer um bolo, você faz tudo isso com entrega? Ou você faz: ai, nem gosto desse trabalho, nem queria estar aqui, nem queria estar fazendo isso. Aí você faz assim, bem meia boca, entrega mais ou menos. A pessoa que entrega mais ou menos o pouco, como que Deus vai confiar muito para ela? Se você cuida mais ou menos da casa que você tem hoje, como que Deus vai te dar uma casa muito melhor? Se você hoje não se dedica direito ao trabalho, mesmo que você não goste dele, como que Deus vai te confiar aquele trabalho que você sonha? Se você não cuida direito do seu relacionamento, mesmo que hoje ele não esteja tão bom, como que Deus vai te proporcionar um relacionamento cheio de outras coisas maravilhosas, se você não lida bem nem com aquilo que você tem hoje? É isso que Jesus quer nos ensinar aqui.
Ele quer nos ensinar que tudo que está na nossa mão é pra gente fazer crescer, que é pra gente fazer multiplicar. E fazer multiplicar não é só do ponto de vista financeiro, não. É pra gente melhorar. Por exemplo, Deus te confiou hoje o cuidado de uma planta. Você não cuida direito dessa planta. Deus te confiou hoje o cuidado de uma criança. Você cria bem essa criança, você dá o seu melhor para ela, você coloca limites nela, você é exemplo para ela. Deus te confia muitas tarefas na sua vida. Deus te confia cuidar de pessoas, de animais, de plantas, de você mesmo. Quanto que você nem cuida de você mesmo, e aí você quer um corpo extraordinário, mas você não cuida do corpo que você tem hoje. Você não cuida da saúde que você tem hoje. E aí você quer uma saúde extraordinária, mas você cuida da saúde que você tem hoje? Com o que você tem hoje, você se alimenta bem? Alimenta com alimentos naturais, com frutas, legumes? Ou você sempre vai no que é mais rápido, no que é mais prático? Você hoje faz o seu trabalho que você não gosta, faz aqui mais ou menos, responde mais ou menos as pessoas, cuida mais ou menos da casa, alguém te convida para fazer uma faxina na casa do outro, você faz uma faxina mais ou menos, esconde a sujeira. Isso já aconteceu na minha casa, inclusive. Eu não convido mais essa pessoa para trabalhar na minha casa. Por quê? Porque essa pessoa ela não foi fiel no que eu confiei a ela. Eu poderia hoje convidá-la para trabalhar várias vezes na minha casa, indicá-la para outras pessoas, e eu não faço isso. Ou seja, ela não demonstrou ser fiel naquilo que eu confiei a ela. Como que eu vou indicar para outras pessoas? Como que eu vou trazê-la de novo para limpar a minha casa? E isso é só um exemplo. E você pode replicar em tudo na sua vida. Se você hoje trabalha prestando um serviço para as pessoas e você presta mais ou menos, como que os seus clientes vão te indicar? Entendeu? Se você tem algo na sua mão que você pode melhorar e você não melhora, como que Deus vai aumentar as bênçãos na sua vida? Ele quer te dar as bênçãos, a mão dele está aberta para te dar bênçãos. Mas você precisa ter capacidade de segurar. Pensa, uma pessoa bem magrinha assim, como é que ela vai segurar muitas coisas? Agora, se ela é muito forte, se ela está treinada, ela consegue segurar mais coisas, não é? Assim são as bênçãos de Deus. Quando a gente está mais treinado, a gente está mais forte, Deus coloca mais coisas pra gente segurar, porque Ele sabe que a gente dá conta. E eu não tô falando de peso, de coisa ruim na vida, não, tô falando de bênção. Ele falou assim, você tem capacidade. Nesse livro aqui, Fonte Viva, até fala assim, você tem capacidade, você tem baldes maiores para encher de água. Que a água é a bênção de Deus. Quanto mais você multiplica os seus baldes, mais bênçãos você pode receber na sua vida. Pensa nisso, você tá ali na beira de um rio, você tem só um balde, então você leva só um balde de água. Mas se você multiplicar esses baldes, mais baldes de água você pode levar. Então, se você multiplicar a sua capacidade de lidar com as coisas que Deus te confiou, Deus vai te confiar coisas muito melhores e muito maiores. Às vezes Deus te deu a capacidade de consolar os outros, de ser um abraço fraterno. Tem gente que chega pra você e fala assim, eu gosto de conversar com você, eu gosto de te ouvir, eu gosto quando você senta aqui do meu lado, me escuta, me apoia. Então, você tem essa capacidade, você tem este talento. E aí você, não tô afim, não vou, não quero saber. E aí, como que Deus vai te dar mais bênçãos na sua vida se aquilo que Ele te confiou, aquela tarefa que Ele te confiou de ser fraterno com aquele seu irmão, você não consegue cumprir? Então pense nisso. Será que você tem sido uma pessoa que reclama do que tem, do pouco que tem e não faz nada? Enterra o seu talento como aquele servo mau e infiel? Não, isso aqui é pouco, nem quero saber, não vou nem mexer nisso aqui. Eu queria mesmo era ser uma grande cantora, uma grande palestrante, uma grande professora, famosa. Não. Deus não vai te colocar lá na frente, lá no palco, se você não estiver preparado. Às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa que tem muitas coisas e a gente se esquece de pensar nos bastidores da vida dela, naquilo que ela construiu antes de chegar lá. Como é que ela chegou ali? Ela teve muito estudo, muito trabalho, muito empenho, foi muito fiel naquilo que Deus colocou nas mãos dela, naqueles momentos da vida dela anterior. Ela foi sendo fiel ali, no que ela tinha, ela fazia, com o que ela tinha, ela construía, ela fazia mais e ela fazia mais. Se você pegar um livro que fala sobre a vida de uma pessoa de grande sucesso, você pode ver que ela fez isso. As oportunidades que ela tinha, ela aproveitava. Ela pegava um livro que às vezes ela achou em algum lugar e ela lia.
Quantas vezes a gente lê histórias assim, né? Pessoas que passaram no concurso estudando com material que ela achou, que alguém doou para ela não tinha nem dinheiro para pagar o cursinho. Pessoas que entraram na faculdade dessa forma. Então pensa, essa pessoa, tudo que ela tinha de oportunidade ali, tudo que ela via, ela enxergava uma oportunidade, ela fazia. E aí Deus olha para ela e fala assim, nossa, essa pessoa tem criatividade. Por quê? Criatividade não é dom, gente. Criatividade é você enxergar as oportunidades e fazer alguma coisa com aquilo ali. Pôr o seu cérebro para trabalhar e falar assim, o que eu posso fazer com isso aqui? Como que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso fazer para melhorar minha vida aqui? Às vezes melhorar minha inteligência, melhorar meu cargo no trabalho, melhorar minha forma de lidar com as pessoas. Como que eu vou fazer isso? Pessoa que pega um livro que ela encontrou na rua, que alguém doou para ela, ela lê, ela estuda, ela quer melhorar. Em vez dela pegar, ai, ganhei um livro aqui, que preguiça, não vou ler não, vou ficar aqui no celular, vendo bobagem. Porque a verdade é que a maioria de nós faz isso. Na maior parte do nosso tempo, o que a gente faz? A gente reclama e desperdiça o nosso tempo. Aí quando a gente reclama, a gente desperdiça duas vezes. Porque a gente está desperdiçando a nossa energia, que a gente podia estar gastando com algo bom, e a gente está ali parado, perdendo o nosso tempo. Em vez de a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então a reflexão que eu trago hoje para você é, você tem usado os talentos que Deus te deu? Ah, Deus hoje me deu só um talento. O que você vai fazer? Qual o exemplo de servo você vai seguir? O exemplo do servo que vai lá, enterra o talento e não faz nada? Ou o exemplo do servo que vai lá, que se coloca, que resolve, que aprende, que multiplica? Não quer dizer que você não vai errar. Olha só o que esse servo mau nos ensina. Ele ficou com medo. A palavra que tem aqui, associada ao servo mau. O medo. Ele ficou com medo de errar, medo de arriscar, medo de tentar fazer alguma coisa com esse dinheiro e perder esse dinheiro. Olha só o que esse servo nos ensina. Que a gente não deve agir com medo diante dos talentos que Deus nos deu. A gente não deve ficar preso. Ai, eu tenho medo de arriscar, não vou fazer isso não porque eu tenho medo de dar errado. Ai, não vou tentar entrar naquele emprego não porque eu tenho medo de não dar conta. Ai, não vou tentar estudar aqui isso aqui não porque eu tenho medo disso aqui não dar em nada. Não se associe ao medo. Não seja como servo mau. Saiba que Deus, ele tá ali para te estender a mão. Deus não te garante que você não vai errar, porque às vezes o erro é uma forma de a gente aprender. Deus não garante que você não vai cair. Ele não fala assim, vem que você não vai cair. Não. Ele faz como um pai ou uma mãe está ensinando a criança a andar. Ele fala assim, vem cá. Aí a criança sai andando. Aí ela acerta, ela dá uns passinhos, ela acerta. Aí de repente ela cai. O que esses pais fazem? Eles vão lá, estender a mão para a criança, levanta, vem. E aí ajuda a criança a se levantar e ela continua andando de novo. E aí talvez ela vai cair de novo. E aí os pais se estendem as mãos e ela se levanta de novo. Assim é Deus conosco. Deus não garante que a gente não vai tropeçar, que a gente não vai cair. Mas Ele garante que as mãos dele vão estar estendidas para a gente se levantar de novo. E à medida que essa criancinha vai andando, vai treinando, ela passa a andar sem cair, sem tropeço, aquilo ali se torna algo normal para ela. Daqui a pouco ela tá correndo, daqui a pouco ela tá escalando, subindo nas coisas. E assim é a gente também. A gente vai aprendendo, caindo, levantando, Deus estendendo a mão. A gente não pode ter medo. Deus é o nosso Pai. Enxergue Deus como você quiser, mas saiba que Ele é Pai no sentido de amparar. Ele está ali estendendo a mão para você. E Ele quer que você segure na mão dele quando você cair. E Ele quer que você conte com a mão dele ali. Ele quer que você ande, confie, confie nos seus passos. Se você cair, eu vou estar aqui para te amparar. Mas confie. Então, seja como essa criança que confia, que vai ao encontro dos pais quando os pais chamam para ensinar a andar. Seja como servo bom, como servos que multiplicam aquilo que Deus deu, que não se prendem ao medo e por medo enterram os talentos. Eu vou ficando por aqui, peço que você deixe o seu like, deixe o seu curtir aqui, para esse vídeo atingir mais pessoas, esse canal atingir mais pessoas. Se inscreva no meu canal e vamos fazer como Jesus nos ensinou, vamos brilhar a nossa luz. Um grande abraço e até a próxima!